E a partir de agora, eu tenho a alegria de receber aqui o secretário estadual de Assuntos Federativos, secretário Luciano Santos. Bom dia, secretário, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana Ruth, bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem aqui na Jovem Pan. Secretário, depois de prefeito de Lagoa Nova, depois de presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, o senhor agora assume um primeiro escalão no governo Fátima Bezerra. E eu dizia, inclusive, semana passada aqui na Jovem Pan Natal, Assuntos Federativos. O senhor vai tratar exatamente de quê, secretário? Essa secretaria, né, ela foi criada no governo Vilma, né, para estreitar aí os laços e os diálogos das prefeituras, das entidades com o governo do estado e também com a União. Então, a governadora Fátima, durante o seu primeiro mandato, não nomeou ninguém para essa pasta, e também agora no seu segundo mandato, né? Então, ela sentindo essa necessidade de ter esse diálogo com os municípios, a necessidade de tentar fazer chegar as políticas públicas do governo do estado e também do governo federal, porque nós estamos historicamente vendo os prefeitos, tem aquela famosa frase, como os prefeitos vão literalmente com a cuia na mão para Brasília em busca de emendas. Então é importante que e aí foi diagnosticado que outros estados, os municípios também têm essa mesma necessidade, estados como da Paraíba, Ceará, mas também esses municípios, eles se inserem nos editais publicados pelo governo federal. E aí foi diagnosticado que aqui no estado do Rio Grande do Norte as prefeituras não têm essa cultura de participar de editais do governo federal. Então a ideia é que os municípios comecem a captar recursos além das emendas para que eles tenham planos e projetos de governo nos seus municípios. E estreitar esse laço, fazer essa ponte para as políticas públicas chegarem nas pessoas, nas cidades, nas pequenas cidades do nosso estado. Secretário Luciano, mas a sua secretaria, pelo fato de ser especial, não tem aqui, pessoal, o senhor. Como é que o senhor vai fazer, então, para chegar a 167 municípios? A função do secretário de Assuntos Federativos é articular, é coordenar junto com outras secretarias, abrir portas para os prefeitos e prefeitas do estado, para as entidades do estado, criar esse canal de diálogo. Inclusive, os prefeitos reclamavam pela essa inexistência desse canal de diálogo, né? Então, a intenção, e aí foi. Então estava faltando conversa do governo do estado com os prefeitos, secretário? De certa forma, os prefeitos cobravam isso, né? Um endereçamento concreto. Olha, eu preciso endereçar para alguém a minha necessidade na minha cidade. Então, a gente sabe que atender a agenda, embora solista, aberta, a governadora Fátima não poderia estar atendendo a todos os 167 prefeitos, né? E não é fácil conduzir um executivo no estado. Eu, como prefeito de uma pequena cidade, sei que não podia nem sempre conversar com todos os vereadores, com toda a população que me procurava, porque tem uma agenda. Então, realmente, faltava essa articulação segundo a cobrança dos prefeitos. E aí fui nomeado, aceitei humildemente essa nomeação, esse convite da governadora e do vice-governador Walter Alves, para tentarmos aí criar essa ponte e viabilizar o que nós podemos fazer pelo Rio Grande do Norte e pelos municípios do nosso estado. Secretário, a gente viu, inclusive o senhor como presidente da FEMURNE também, em alguns momentos a gente via os prefeitos num debate muito acirrado com o governo do estado. Então, o senhor agora, lembrando até desse fato recente como prefeito, então o que estava faltando era o governo do estado, um diálogo do governo com os prefeitos? O governo não estava sabendo conversar com os prefeitos? Na realidade, quando você nomeia, Ana Ruth, um secretário para a saúde, para a infraestrutura, para todas as pastas que o estado tem, aquele secretário ele vai cuidar dos interesses do estado. Eles não estão ali exclusivamente para cuidar de interesses dos municípios. Lógico, tem os convênios, tem a participação dos municípios na execução dessa política. E, de fato, precisa que tenha uma secretaria, alguém que esteja apto, pronto para ouvir aquela demanda e consolidar aquela política necessária solicitada. Então, muitas vezes, vou dar aqui um exemplo aleatório, um secretário de infraestrutura, ele está ali preocupado, como deveria e deve estar, com a infraestrutura do estado, com as estradas que estavam precárias e estão aí se modificando, melhorando a vida das pessoas, e a cobrança da sociedade era natural nesse sentido. O secretário de segurança, idem. Então,
para abrir um parêntese, para atender uma solicitação imediata de um município, é preciso que tenha uma pessoa apta a ouvir e criar isso. Então, realmente, tentou-se aí, talvez por economicidade, não ocupar todas as pastas, mas a gente sabe que é necessário. Aqui, por exemplo, você é repórter, é jornalista, você sabe que tem que ser o seu redator, tem que ter toda a equipe montada para montar toda a sua infraestrutura para você entregar aos seus ouvintes uma notícia de qualidade, né? E então, nesse formato também deve-se pensar um governo para serviços públicos. Secretário, agora se a gente olhar para 2026, a governadora Fátima Bezerra, isso é claro, isso é notório, todo mundo sabe, ela é pré-candidata ao Senado. A chegada do senhor para fazer essa articulação política com os prefeitos, ela também tem um foco da preocupação da chefe do Executivo nessa aproximação política com foco em 26? Eu não consigo imaginar isso porque não foi isso que ela me pediu. Ela pediu que nenhum município ficasse invisível, que eu pudesse ouvir todos os prefeitos para tentar e a gente buscar um meio, uma forma de atender aquelas prefeituras. Então foi esse o pedido que ela me fez. Ela não colocou exclusividade em municípios, né? Olha, Luciano, vamos ouvir os prefeitos, ouvir as demandas dos nossos municípios, para ver o que é que a gente pode viabilizar para atender. Então não foi esse o comando, mas nós estamos na atividade política e pública, a gente sabe que quando se estreita, quando se afirma essas pontes, o diálogo permanece e dela pode sair qualquer coisa. Secretário, o senhor foi uma indicação do vice-governador Walter Alves. O vice-governador Walter Alves que indicou o senhor, já indicou o presidente da CAERN, já indicou o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, já indicou a presidente da Data Norte. Como é que o senhor analisa essa gestão Fátima Bezerra, já com tantas indicações do vice-governador Walter Alves? É uma antecipação da gestão Walter? Eu acho que é uma transição, sim, do governo, né? É natural, né? Nós temos um partido, participamos de um partido, somos parte desse conjunto que integra a política pensada pelo MDB, e é natural que essa transição aconteça. E está acontecendo da melhor forma possível, né? Como há uma possibilidade da governadora se afastar ou renunciar ao seu cargo para tentar uma eleição para o Senado. Então, acho que é natural que a identidade do governo Walter se apresente. E isso está sendo muito amadurecido e uma forma até de exemplo para outros lugares com essa transição natural do titular do cargo para o vice que lá irá ocupar. Então, talvez seja isso a marca do governo Walter, que está por vir. Mas, secretário, a gente está ainda no mês de agosto, a gente está no mês 8, lá vai 4 com março, 3, são 7 meses. Não é uma transição muito cedo, ou seja, vou ser bem direta, secretário, o vice-governador Walter Alves não já começou a mandar muito cedo antes de assumir o cargo? Não, na realidade ele não está mandando, ele está conhecendo, se aprofundando mais no conhecimento da máquina do Estado, porque o titular não é ele, embora vice-participante, né, está sempre atuando, mas é natural que eu vejo isso com bons olhos, essa transição de forma tranquila, pacífica, amigável que está sendo, e esse relacionamento da titular da pasta governadora com o vice-governador, eu vejo como uma transição natural, tranquila e muito bem conversada entre as partes. Secretário, o senhor, quando foi presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, algumas pessoas, nos comentários da política, chegou-se a pensar que o senhor poderia disputar a eleição de 26 como candidato a deputado estadual. Esse projeto, ele está sepultado ou ele ainda vive, secretário? O senhor nunca disse, mas se comentou as articulações. O senhor sabe que nos bastidores você conversa muito. Eu não tenho pretensão de postular nenhum cargo para 2026, não está na minha cabeça, já tenho dito isso a todos e a todas, e o que eu preciso de forma, como fui requisitado, né, pelos meus líderes, servir o Estado com muita honra. Sou grato demais à Lagoa Nova, que me confiou 2 mandatos de vereador, 2 mandatos de prefeito, né, aos prefeitos do Rio Grande do Norte, que me confiou por 2 anos de estar na Federação dos Municípios. Eu sempre fui e sempre serei uma pessoa do diálogo, da articulação, mas não tenho pretensão, zero possibilidade de candidatura a qualquer cargo que seja
em 2026. No cenário de 26, o senhor é secretário, mas o senhor também é uma liderança ali, sobretudo em Lagoa Nova, enfim, no Seridó. Para 2026, como é que o senhor se desenha, secretário Luciano? A minha parceria política com o deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza está mantida, tranquila, com o nosso líder também no MDB, Walter Alves. Então eu seguirei o comando, a idealização que eles nos colocaram, lógico, desde que atenda os interesses de Lagoa Nova e atenda os interesses do nosso Seridó. Mas aí o senhor eu já estou vendo um problema, um checkmate aí. Esse aqui é a candidata à reeleição de deputado estadual. Walter Alves tem Sancler, que é o candidato a deputado estadual. O senhor vai ficar com qual, então, secretário? Minha posição é fato, né? Eu sempre acompanhei, sempre estive ao lado e tenho a permanência do nosso lado, nos atendendo nossos pleitos, é o deputado estadual Ezequiel Sancler. Eu desejo para ele sorte, que ele merece, é um grande homem com espírito público, e eu tenho certeza que todos terão êxito em sua candidatura. E para o Senado, secretário Luciano Santos, o senhor envereda pela política, porque o senhor foi prefeito, foi presidente da FEMURNE. Como é que o senhor se posiciona para o Senado Federal em 26? Seguirei o nosso partido, né? O MDB. O MDB vai se posicionar, certamente, apoiando as candidaturas, se houver realmente a candidatura da governadora Fátima para o Senado. Eu creio que sim, que o MDB irá apoiar sim a então candidata a senadora no futuro próximo. Então nós estaremos também posicionados nesse desejo de vê-la no Senado de volta. Mas o senhor vai ter direito a 2 votos, como todo raio. Esse outro ainda nós estamos analisando, nós estamos pensando e observando o cenário. Temos aí nomes maravilhosos, né? A senadora Zenaide, o próprio senador Stevenson Valentim, tem nomes que podem configurar aí essa união. Nada impede, até porque... Você acha que o senador Stevenson pode, digamos, o MDB pode apoiar Stevenson para o Senado? Não, eu não vejo por isso, mas os prefeitos já estão assim se posicionando. E eu, querendo ou não, ainda tenho um cheiro de prefeito em mim, e haverá, como houve na eleição passada para o Senado, né? Eu não sei qual há um nome, né? A chapa Farinha, eu acho que era assim, né? E eu fui das lideranças que apoiou também o então candidato Rogério Marinho. E isso é um cenário político, né? O clamor dos políticos, o posicionamento dos prefeitos, dos vereadores, e assim que vai, e da própria população. Hoje o senhor o importante, desculpa, aí, o importante claro, é pensar no bem comum do nosso estado, né? Que a gente ingressa e cria esse pensamento, essa radicalização na política. Isso deve acabar, isso não é bom, isso não é salutar. Eu bato sempre na tecla, isso não vai ser bom nunca, e o Rio Grande do Norte perde, e perde muito, com essa disputa desnecessária. Devemos pensar nas pessoas, na bondade que as pessoas podem oferecer ao nosso estado. Então, é esse o sentimento. Mas o senhor falou do senador Stevenson Valentim. Então hoje o senhor estaria disposto ou predisposto a uma chapa Fátima Bezerra e Stevenson Valentim? O senhor como liderança? Não, como liderança não tenho pensado nisso. Eu estou dizendo que há essa possibilidade dentro do MDB. Na minha parte, pessoalmente, não tenho pensado nisso, né? Vamos ouvir a inclinação do nosso líder do MDB. Secretário Estadual de Assuntos Federativos, secretário Luciano Santos. Antes de a gente terminar a entrevista, como é que o senhor, como primeiro escalão do governo Fátima, está acompanhando essa crise agora instalada na saúde pública? O senhor esteve com a governadora, como é que isso tem sido discutido, debatido? E é claro, não é a pasta do senhor, mas é uma crise do governo. Como é que o senhor tem visto isso? Essa crise do governo do estado do Rio Grande do Norte é uma crise que eu conheço desde que cheguei aqui. Eu cheguei aqui com 23 anos de idade, eu já estou com 52 anos, né? E o dinheiro público ingressado na saúde, ele não irá resolver 100%, né? Se não houver toda uma conjuntura de educação com a saúde das pessoas, etc. Então a governadora é uma mulher de vencer desafios, todos nós sabemos disso. O ano 2023 ela venceu o desafio da segurança pública. Nós hoje estamos aí com a segurança que, segundo esses índices levantados não aqui pelo governo do estado, mas índices nacionais, comprovando que a segurança do Rio Grande do Norte é uma das melhores do Nordeste. Isso foi um avanço, e eu tenho certeza que, como a governadora é uma mulher que vence desafios, ela irá nesse momento se inclinar para superar não só esse,
mas todos os que o governo do estado tem enfrentado, como folha de pagamento, 4 meses em atraso. Eu tenho notícias de pessoas que venderam seus carros, hipotecaram suas casas, seus bens, se desfizeram de tudo, porque tiveram seus 4 meses de salário atrasado. Hoje nós temos essa segurança de uma folha de pagamento em dia. Então eu tenho certeza que a governadora irá se debruçar com o amor que ela tem com o Rio Grande do Norte para superar esse desafio, mais um desafio a enfrentar, e ela vai conseguir, eu tenho fé nisso. Secretário Estadual de Assuntos Federativos, secretário Luciano Santos. Foi alegria recebê-lo aqui, secretário. Muito obrigado, excelente dia. Muito obrigado para você e todos os ouvintes da Jovem Pan.